estamos aqui neste momento maravilhoso. Para mim é um momento único, rico, né? Que eu estou honrada de receber aqui a doutora Uedja Costa Granja, nossa CRP 01, a primeira psicóloga a ser credenciada, a ter o CRP validado aqui. Então é a psicóloga número 1 do nosso estado e para mim é a número 1 no meu coração, no Brasil, no mundo. E hoje está aqui, né, nos honrando, né, não só a mim, mas também a nossa categoria, e que ela vem abrilhantar, ela vem trazer para nós situações da nossa história da psicologia. Então, doutora Uedja, para mim, é a história viva da psicologia, não só aqui no nosso estado, mas no Brasil e no mundo. E ela está aqui, né, toda à disposição para futuras perguntas, caso as pessoas queiram, né, doutora Uedja? Pode mandar perguntas nas caixinhas. Então, gente, vamos aproveitar esse momento e aprender um pouco com essa musa da psicologia, né? Com essa gigante da psicologia que está aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora Uedja. É um prazer estar aqui com você e uma honra te receber. Helenise, é um grande prazer estar aqui. Você sabe como é gostoso estar com você. Sempre eu reforço isso, né? Essa relação, esse laço, eu acho que ele é assim... Ele é singelo e único, tá? Então eu fico muito feliz com isso, em estar aqui, em poder conversar um pouco com você e com os nossos psicólogos, né, a respeito do que foi esse início da psicologia aqui no Ceará. Então, doutora Uedja, conta para nós como foi esse início da sua carreira como psicóloga em uma profissão que na época não era reconhecida pela sociedade, né? Nós sabemos que a psicologia hoje, pós-pandemia, né, está cada dia mais sendo anunciada, né, falada, buscada, né, e valorizada. Mas na época, quando você teve, né, o seu registro no Conselho Regional de Psicologia, o nosso CRP 11, foi a CRP 01 e é a CRP 01, né? E não era fácil. Conta para nós os desafios. Não era fácil, porque era uma profissão desconhecida e às vezes era tomada como bruxaria. Então as pessoas contavam uma história para nós e diziam assim: adivinha como foi? Me diz como foi. E nós já estávamos picados pela ciência e a gente ficava muito atordoado com aquilo. Às vezes queria dar resposta, porque a gente precisava de dar uma resposta e não tinha essa resposta para dar. Então foi muito difícil. E naquela época também existia assim muito preconceito contra a mulher trabalhando. Então isso foi muito significativo. Então, você foi a primeira psicóloga, professora na UFC, no curso de psicologia. Conta para nós essa experiência, né? Você falou assim que era difícil e continua sendo difícil, né? Essa carreira, né, de mulher, mãe, psicóloga, empresária, empreendedora, né? E vários papéis que a gente utiliza, mas naquela época com certeza era muito mais difícil. Conta para nós como foi iniciar a sua carreira também como professora numa universidade federal. Eu fui a primeira professora de técnicas psicológicas na UFC. O curso de psicologia, eu fui uma das fundadoras. O curso de psicologia do conselho, o conselho funcionava na minha antessala. E do curso de psicologia eu participei disso, fiz depois concurso, passei no concurso, fiquei ministrando aula de teste psicológico já naquela época. E também fiz o desenho, a arquitetura da clínica escola para que ela pudesse funcionar e nós pudéssemos treinar dentro dessa clínica escola com todos os nossos alunos. Conta para nós quais foram assim, os maiores avanços ou evolução da psicologia dessa época da sua formação aos dias atuais. O que você percebe que mudou muito, né? Que não dá para trazer a história e falar assim, olha, era assim, né? E trazer isso como algo atual, né? Algo que ficou lá no tempo, mas que a psicologia hoje tem muitas evoluções, né? Fala um pouquinho para nós. Tá. Naquela época, a psicologia, ela tinha dificuldades porque, de uma certa forma, os cientistas, como Wundt, queria trazer a psicologia de uma forma como as ciências naturais, fazendo experimentos naturais, e ela tinha uma natureza que não era natural. Então surgiram algumas
algumas outras pessoas, como o Binet, e no meu caso, assim, o Rogers, que eu fui aluna dele, né? A gente tinha dificuldade de professor naquela época, e o Rogers foi o professor nosso de ACP. E ele trouxe uma coisa para nós muito linda, que foi a incondicionalidade da aceitação. Então, essas coisas começaram a humanizar a psicologia e tirar a psicologia dessa visão de laboratório, feito dessa maneira, mas passar ela para uma visão mais fenomenológica, uma visão de vida, trazendo para a ciência, mas construindo um outro tipo de ciência. Ah, que bacana, né? E hoje a ciência que estuda o comportamento humano e cada dia mais novas ciências, né? Dentro dessa ciência da psicologia, né, Wade? É interessante porque naquela época tinha assim a psicologia organizacional, a clínica e a educacional. Depois aí vieram muitas outras psicologias, a neuropsicologia, etc, etc. E além da neuropsicologia, tem a psicologia do esporte e muitas outras que são importantes. E eu vejo uma necessidade de se começar a trabalhar a psicologia digital, né? Como é que é o esquema digital dentro da psicologia? A psicologia das redes, a psicologia dos grupos, né? Que traga efetivamente a condição da gente não deixar de ser humano, mas incorporar novas tecnologias ao nosso trabalho, para também a gente não ficar obsoleto e omisso. Apesar de eu ter começado na época que começou a psicologia, eu procuro me modernizar, estou sempre estudando. Eu sempre falo que você assume tudo na tecnologia, né? Realmente a sua inteligência aí para essa habilidade tecnológica é maravilhosa. E parabéns, viu, Edja? Porque você dá de 10 aí no pessoal que está começando agora. Muito bom. Inclusive, no momento eu estou envolvida num projeto que é o Life Energy, que é um aplicativo onde as pessoas vão ter assim a condição de emocionalmente elas se equilibrarem no dia a dia para partir para essa vida tão complicada desse mundo VUCA, dessas incertezas. Então, é isso que eu ia perguntar para você. Como é que essas inovações tecnológicas ela tem impactado nessa prática da psicologia e também na avaliação, né? Porque hoje os testes eles estão também informatizados, né? Com a pandemia, a liberação, né, do atendimento online. Então, assim, o online hoje, a tecnologia, ela faz parte de uma realidade da psicologia que até há 10 anos atrás não era tão efetiva como é hoje. Me fala um pouquinho sobre esse impacto hoje. O que você percebe, né, no seu pensamento, né, no seu dia a dia? Eu percebo que a gente precisa se modernizar, como na época que saiu do Wundt para a CP e outros mais. Eu acho que a gente tem que se modernizar, a gente precisa usar a tecnologia. A gente, por exemplo, quando eu estudava na luz da lamparina, agora eu não vivo sem o Wi-Fi. Então, quer dizer, é muito importante a gente ir absorvendo toda essa tecnologia, mas não podemos esquecer da sensibilidade humana, não podemos esquecer da pessoa, que nós estamos ali para lidar com a pessoa, que tudo isso tem que estar em função da melhora do outro, que isso tem que estar em função do crescimento do outro, que você precisa manejar bem esses instrumentos, saber manejar, não por uma questão de você mostrar, mas por uma questão de você facilitar a vida do seu paciente e facilitar o avanço dele na adaptação dele ao mundo e a ele mesmo, porque essa é a primeira proposta nossa. E até porque cada um é único, né, Wade? Então, assim, você saber instrumentalizar várias técnicas, né, vários instrumentos, várias tecnologias, vai facilitar realmente o atendimento, né? Porque isso. Cada pessoa é única, cada acompanhamento é único. Wade, como é que você vê a integração da psicologia com outras áreas de conhecimento? Qual a importância disso para a nossa prática profissional? Eu vejo importantíssimo, porque, por exemplo, atualmente tem a questão de que você fala do abuso sexual, da violência doméstica, uma série de situações que são judicializadas. E o psicólogo tem a oportunidade de avaliar como aquilo está sendo para a pessoa, se aquilo é uma questão de doença, se aquilo é uma questão de
de outras coisas, pode ser até maldade, entende? E de fazer essa avaliação e dar suporte aos profissionais do ponto de vista, como se ele fizesse uma auditoria psicossocial e ele pudesse passar informações para os profissionais para tomarem decisões mais personalizadas e mais adequadas. Isso no esporte, a gente vê hoje no esporte a força que é a psicologia, a força que é os trabalhos psicológicos nos depoimentos que são dados, inclusive, pelas pessoas que fizeram agora as Olimpíadas, etc. E como na realidade não existe aquilo que a gente diz, a doença, ela pode estar lá, mas todo mundo tem o seu canto no espaço e precisa a gente encontrar. A gente precisa encontrar o espaço de quem tem TDAH, de quem tem TEA, porque todas essas pessoas têm uma força e têm uma inspiração e uma realização, que é preciso que a gente encontre isso. Nós não podemos banir ninguém ou alijar ninguém, não é? Isso está dentro do propósito também da diversidade, do ESG que está sendo tratado pelas empresas, essa proposta de inclusão. E essa questão também, né, de saber qual o propósito, né, quando a pessoa sabe qual é o seu propósito, né, a inclusão ela acontece, e as empresas também, né, as ONGs, as instituições, né, saber qual o propósito de existir de uma empresa, né, se não é abrir as portas, incluir, né, formar, desenvolver pessoas, né, hoje. E as Olimpíadas aí mostrou pra gente essa questão, né, que não tem campeão se não tiver com a mente em dias, né? Em paz, né? Saudável. Então, assim, a mente ela vai estar o tempo todo aí regulando essas emoções e regulando também essa questão física, né? Edja, como é que você vê hoje a preparação desses novos psicólogos no mercado de trabalho? Quais são, assim, os principais desafios que você percebe no dia a dia, nos encontros, nos congressos que a gente participa, né? Nos simpósios? Quais são os desafios que você percebe que eles enfrentam para esses psicólogos novos que estão iniciando a carreira? Eu percebo que eles enfrentam o desafio da velocidade. A velocidade e a incerteza, porque apesar dele ter que aprender a lidar com isso, hoje isso é muito difícil, porque você tinha tempo de pensar, de refletir, de trazer a sua intuição para o próprio tratamento. E agora isso não está sendo mais possível, porque você tem que ter, a intuição tem que estar ao mesmo tempo que você age, que você reage. Então eu acho que essa velocidade, ela precisa se acostumar com ela. Então, hoje nós estamos aqui com a psicóloga 01, né, do nosso CRP 01, e também eu convidei uma pessoa importante para falar, que é a Amanda Lopes, também no 01, sendo a primeira semana no curso de psicologia, então tem o 01 aí também. Amanda, um prazer te acolher, te receber, doutor Edja, né? Então, assim, tem uma afinidade aí, né? Uma que começou e você que está começando agora, né? Então, para mim é uma honra te receber, seja bem-vinda e parabéns pela escolha do curso, né? E a semana que vem é a nossa jornada da semana da psicologia, que é importante. E aí eu gostaria de perguntar para o Dr. Edja, né, quais são as habilidades e conhecimentos mais importantes que os alunos que estão iniciando agora na formação de psicologia precisam adquirir, devem buscar essa competência, essa aptidão, né? Me fala um pouquinho aí até para orientar a Amanda e a Amanda, né, propagar isso para o mundo, né, Amanda? Quando a gente fala de saúde mental, equilíbrio emocional, nós estamos falando de uma relação psicossocial, emocional e a própria mesmo espiritualidade. Então, eu acho que hoje a gente precisa trabalhar muito desenvolvendo a questão da espiritualidade. Não é a questão ser espírita, é a questão da espiritualidade, do finesse de alma, onde você possa tomar contato imediatamente com as suas intuições, onde você não demore a tomar contato com ela, para que você possa dar à sociedade o que ela necessita. Por exemplo, quando eu assisti um documentário que ele se referia ao marketing, fazendo todo um esquema de fazer a cabeça das pessoas para
Para a questão financeira, eu saí chorando, que eu disse, cadê os psicólogos que não estão fazendo para as pessoas ficarem perto dela mesmo? Então, além do conhecimento, que nas universidades está fantástico, eu acompanhei toda essa trajetória, e o conhecimento que você precisa ter, que você precisa fazer, há também a necessidade de você fazer a sua terapia, de você equilibrar seus conteúdos e de você afinar a sua percepção, a sua intuição, que isso é com o desenvolvimento da espiritualidade. Sim, é um conjunto de fatores, né? Amanda, conta pra nós estamos curiosas, né, pra saber o que te motivou a escolher o curso de psicologia e quais são as suas expectativas nessa futura profissão. Bom, desde pequena eu sempre tive contato com vários psicólogos, inclusive a Lenice, que sempre foi inspiração pra mim. E aí, Obrigada. tendo esse contato, e aí eu fui descobrindo essa paixão, e tenho muita vontade de poder ajudar alguém da mesma forma que vários psicólogos já me ajudaram. E, de novo, a Lenice é uma grande inspiração. Mas, ó, então é um ciclo, a inspiração vem daí, vai pra lá e é cíclico, né? Isso é que é gostoso, né? Assim, fazendo história, né? Eu acho que é um momento muito mágico pra mim, pra Uedia, pra você que tá começando agora, né? Assim, poder estar falando da psicologia, né? Com duas pessoas extremamente gigantes, né? Porque eu tenho certeza que você vai ser uma excelente psicóloga também. Mas assim, hoje nós estamos falando sobre essa questão de ser psicólogo, do dia do psicólogo, né? Então, Amanda, você hoje está aqui com duas profissionais da psicologia, né, e uma profissão que você escolheu atuar, tá? E eu gostaria de saber quais são as principais dúvidas ou curiosidades que você tem sobre a prática da psicologia, que você gostaria de perguntar para a doutora Uedia ou para mim. Fique à vontade, agora é o seu momento. Eu tenho muita dúvida em relação, assim, como vocês escolheram a área que vocês querem trabalhar? Doutora Uedia. Para as duas, eu agradeço muito. Bem, eu fui para a psicologia porque eu via a dor e o sofrimento das pessoas e eu queria diminuir essa dor e esse sofrimento. A psicologia como um todo, ela trabalha isso, mas de qualquer maneira, isso me motivou a trabalhar como psicoterapeuta, que eu trabalho já há 50 anos, eu tenho consultório, faço consultório, e também a lidar com testes, porque eu tenho uma vertente meia científica, e eu quero comprovar as coisas que eu acho na clínica psicoterápica através de testes psicológicos. Por isso que eu resolvi favorecer também a distribuição dos testes psicológicos para os psicólogos aqui no estado do Ceará, que realmente a Uedia Psicologia, ela faz essa distribuição, ela vende, ela é exclusiva para vender os testes aqui no Ceará, das melhores editoras, né? Pode ser ter algumas outras coisas, mas não de um material tão bom quanto o nosso. Sim. Amanda, a doutora Uedia, ela representa, né, a venda de testes aqui no nosso estado, norte e nordeste, né, Uedia? Norte, né? E a Uedia Psicologia é um instituto, é um órgão que tem um CNPJ, né? E que nós compramos testes, então quando você precisar, quando você já estiver lá fazendo supervisão e precisar de teste, você vai adquirir por meio do Instituto Uedia, tá? Certo. Então, é isso. Agora falar a minha escolha, né? A minha escolha. Helenise, eu só queria fazer uma interrupçãozinha para te dizer assim, que foi uma coisa que nos uniu muito, foi o teste, né? Em a gente divulgar através do curso, você é professora também, não é? Isso. Então foi uma coisa que uniu muito, que fez muito a nossa relação. Eu sou muito grata à avaliação psicológica, porque desde que eu iniciei, como você, na primeira semana do curso de psicologia, eu já queria saber como é que se identificava as coisas. Sempre fui muito curiosa, né? Tem essa veia, como a doutora Uedia também, de pesquisadora, de querer saber a ciência, tudo por meio da ciência, né? Porque o achismo todo mundo acha. Com o instrumento científico, você vai lá e você comprova com base no que aqueles pesquisadores, né, realizaram, né? Então, a minha história é um pouquinho mais longa, assim. A minha avó paterna tinha problemas mentais e eu sempre, desde criança, eu fui criada um período da minha vida com ela e sempre tive muito, até me emociono de falar dela, né? Sempre tive muito carinho, muito amor e eu queria entender o que é que acontecia na mente da minha avó,
Sim. né? E ela ficava internada, naquela época, né, já não existia essas casas de repouso, era sanatório mesmo, tomava remédios controlados muito pesado, Gardenal, né? E eu lembro de um médico que cuidava dela, Dr. Gilberti, e ele depois foi meu professor no curso de psicologia, e depois eu conversava com ele sobre a minha avó. Então, assim, eu queria saber, né? Eu conhecia esse médico sendo uma pessoa que não fazia psicologia ainda, tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, e quando eu entrei na faculdade de psicologia lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele foi meu professor, né? E aí eu conversava com ele, então cada vez fascinava mais entender a mente humana, o comportamento, né? E entender que a minha avó não era louca, ela tinha um problema, um transtorno que alterava o humor, né? Que fazia com que ela ficava desorganizada. Então a partir daí eu tive certeza, quando eu entrei no, eu sempre quis e eu tinha certeza que eu estava no curso certo. E a avaliação psicológica, como a Uedia falou, nos uniu muito, porque eu já queria entender mais, eu queria saber para além da teoria, eu queria ver ali acontecendo. Então, eu colei nas professoras de testes. Então, eu falava de teste, eu estava colada lá nas professoras de teste. E aí, eu tive minha carreira interrompida, porque eu casei, e cheguei aqui, estava no 7º semestre de psicologia, e eu já estava mais adiantada, então eu tive que esperar chegar o curso. E quando eu consegui fazer a minha matrícula, né, eu engravidei, e aí teve outras questões, né, familiares, meu filho mais velho nasceu com um probleminha, e eu tive que parar, e depois eu segui. E a professora de teste, depois com o tempo eu colei nela, muito cedo, eu acho que eu tava no 5º semestre, eu já falava, você vai aplicar teste em algum lugar? Me chama, viu? Então, ajudava ela a corrigir, e depois, quando eu passei a ser professora, né, a coordenar pós-graduação, eu chamei essas professoras, que foram minhas professoras, para dar aula no curso que eu coordenava. Então, assim, é uma paixão, é um movimento que me instiga, eu deixo qualquer coisa, paro qualquer coisa, falo, não, tem que aplicar teste, tem que atender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, é uma paixão, Amanda, tá? Então, a escolha pela psicologia não é pela remuneração. Graças a Deus, eu sou muito bem remunerada, mas isso é uma consequência. A paixão vem antes, não é, Uedia? Muito antes. Muito antes. Se Eu você já não sinto tiver essa paixão. se você não tiver brilho nos olhos, se você não tiver paixão, não tiver esse movimento, né? Tem aquela, sentir borboletinha no estômago, chegou pra eu, né, conhecer, saber sobre a história de vida, ver o que eu posso ajudar, não rola, né, Uedia, não rola, né? E a Uedia pode até falar um pouquinho pra você sobre isso, a questão da transferência, né? Os pacientes nos escolhem, mas a gente também escolhe os pacientes, né, Uedia? Não tenha dúvida. Sim. Isso acontece, né? Tem pacientes que você não consegue trabalhar. E você precisa ser clara e honesta com eles. Sim. Né? Exato. Já teve situações em que pacientes chegaram na minha sala, sentaram. Aí eu tenho tempo para fazer terapia, eu tenho dinheiro para fazer terapia. Eu digo, mas não, você não está no momento da terapia. Porque não estava, não queria se trabalhar, entende? Então aquele paciente não dava para ficar comigo. Exatamente. E aí, saber que nós não vamos dar conta de tudo também, né, Uedia? Existem limites. Limites, né? Não é porque chega um paciente pra você que você acredita que você pode atender. Nem tudo, né? Eu não atendo todos os casos. Tem casos que pra mim são difíceis, eu não vou atender, porque eu sei que tem uma colega que atende e faz muito melhor do que eu e vai ter um resultado favorável, um prognóstico melhor para aquela pessoa, e a gente indica. Então você vai também nesse percurso aí, que são longos anos, Sim. né? Você vai aprender, né? Mas eu quero agradecer, saber se você quer fazer mais alguma pergunta, tem mais alguma curiosidade? Eu gostaria de perguntar para vocês duas de novo. O que fez vocês se destacarem? O que faz você serem um profissional tão excepcional? Ei, Uedia, aqui excepcional, responde. Olha, Amanda, essa pergunta é realmente difícil, mas eu posso te dizer assim, que eu trabalho constantemente, assiduamente, e que as questões que eu pego, os pacientes que eu pego, eu tenho uma dedicação de me diluir na causa deles. Sim. Não numa situação de me transferir, não é isso, mas é de estudar, de ir atrás, de me abrir como gente, como pessoa, para poder plasmar aquele paciente em mim e ele poder se encontrar. Sim. Não é? Para isso tem todos os instrumentos que a gente utiliza, né? Que são os testes, que esse é o melhor que
existe para o psicólogo. Mas eu também sou psicodramatista, que trabalho também com outras técnicas, sabe? Então, isso é o que eu faço, não é? E, por exemplo, o meu trabalho voluntário foi todo para o psicólogo. Eu não fiz trabalho voluntário de cesta básica, de cuidar de sopa. O meu trabalho voluntário foi ajudar a fundar o conselho, ajudar a fundar a associação, ficar na equipe do primeiro curso de psicologia, na medida do que eu podia fazer palestras, entendeu, de psicologia, falar sobre psicologia e tentar passar essa paixão que eu tenho pela psicologia para as pessoas que estão ali. Porque tem muita pessoa que ela fica meio desiludida, ela entra e fica desiludida, e eu digo sinceramente, você não se desiluda, já foi difícil a psicologia no início, você não tem noção, mas com certeza o crescimento que tem existido e a situação que a gente se encontra hoje é muito favorável. Então não se queixe, não se angustie, não fale do seu colega. Você estude e você trabalhe, que com certeza você vai melhorar você, a sociedade e o seu paciente. E o dinheiro corre atrás de você. Porque quando a gente corre atrás do dinheiro, a gente só é um pedinte. Mas quando a gente trabalha com destaque e tudo mais, aí isso faz com que aconteça. Eu atendi já um empresário que ele dizia assim, quando eu entrei lá, pelo que ela me cobra, eu dizia, poxa vida, essa pessoa é assim, é como se fosse uma pessoa que só pensa em dinheiro. Depois de 3 meses ele disse, sua consulta é barata, porque a minha vida está diferente e eu estou ganhando mais. Então, você tem que sentir o efeito do seu trabalho, o impacto dele na vida do seu paciente, porque se você não fizer isso, não está fazendo nada. Sim. E tudo movido pela paixão. Tudo é movido pela paixão. Paixão, estudo e trabalho. Sim. Também sou discípula, né, da UEDJA, mas é isso, tá? É paixão, estudo e trabalho, tá? Para chegar até agora, né, vou defender minha tese agora, próximo mês de doutorado, então são 7 especializações, um mestrado fora que eu fiz na Europa, né? Meu doutorado eu finalizei, graças a Deus, e já estou com mais 2 cursos aí já cadastrada para fazer, né? Já matriculada. Então, assim, não parar de estudar, né? Porque todos os dias, Amanda, os fenômenos se modificam. Todos os dias aparecem fenômenos novos que você não sabe o que é. Você diz assim, meu Deus, o que é isso? Eu não entendi, parece isso, mas também parece aquilo, né? E aí você tem que estudar, você vai atrás de ferramentas, né? Às vezes nem tem essa ferramenta pronta ainda, você vai pesquisar. E a outra questão, Amanda, não fique olhando e se comparando a ninguém. Eu sempre fui muito focada em mim, então assim, eu não quero saber o que é que o outro tá fazendo, se tá bonito ou se tá feio, eu não vou denunciar ninguém, não vou criticar ninguém, não vou falar nada, não vou mandar recadinho pra ninguém, eu foco em mim. Então se eu acredito, né, Uedja, tem muito disso da nossa formação ética, você acredita que você está fazendo o seu melhor, o outro, mesmo ele não achando que é o seu melhor, mas se pra você então siga em frente, tá? Então, a psicologia, assim como qualquer profissão, vai existir pessoas que vão falar, que vão criticar, principalmente quando você sai um pouquinho, quando você começa a brilhar mais, quando você sai um pouquinho do casulo, né? Quando você começa a se revelar na tua potência máxima, naquilo que você acredita. Então, a psicologia, você vai fazer a tua psicologia, você vai escolher uma abordagem, você vai escolher uma área, mas a sua pegada, o seu jeito de fazer é seu, é único. Mesmo eu trabalhando na mesma abordagem que a UEDJA, trabalhando com avaliação psicológica, eu atuo de uma forma, seguindo toda a padronização ali que o instrumento regulamenta e pede, mas a forma de receber, a forma de acolher, a forma, né, de estar presente verdadeiramente com a pessoa faz toda a diferença, tá? E essa questão de sucesso na carreira, eu nem vejo dessa forma, sabe? Eu não sei se faço sucesso ou não faço sucesso, porque assim, eu não me preocupo com isso, eu quero fazer, eu tenho um propósito. Então, eu sempre falo, como a Uedja colocou lá no início, né, o propósito dela lá no início era ajudar a psicologia, né, e o meu propósito é ajudar a psicologia, né, fiquei por 17 anos aí coordenando uma pós-graduação que eu montei um projeto,
construir do 01. A Uedja foi lá junto comigo no primeiro módulo, na primeira turma de avaliação psicológica, né, Uedja? Até a 17ª turma. Então, é acreditar. As pessoas podem não acreditar e elas não têm obrigação de acreditar, mas se você acredita, não importa que vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 17 anos, como eu fiquei. E aí, agora na minha carreira solo, porque eu estou preparada, eu estou querendo vivenciar uma nova fase da minha vida. Então também não tenha medo das mudanças, né, Uedja? Quantas mudanças na sua vida, Uedja? Nossa, eu costumo dizer, só do ponto de vista pessoal, né? Que casada com o mesmo homem, eu tive 5 maridos. Porque as mudanças são tantas e como profissional eu nem conto. Do início para cá, as mudanças eu nem Quantas mudanças, né? Então, assim, essas mudanças, elas são necessárias. Dói. Toda vida que você for mudar, dói. Você pode sair de uma casa simples e ir para uma mansão, vai doer, porque ali você vai deixar memórias, lembranças, afetividade. Então, toda mudança vai doer, né? Mas a gente precisa acreditar que tá indo para o melhor. E sempre dar o seu melhor, né? Sempre dar o seu melhor, não ter questões relacionadas ao achismo. Vamos pro concreto, cadê as evidências, né, Uedja? Nós trabalhamos com evidência, porque o teste tá ali, é uma evidência, sai do achismo. Então é isso, tá? Se você pegou, né, o pulo do gato aqui nessa nosso pequeno momento aqui de podcast, né? Você vai levar para tua vida. Eu acho que vai ficar registrado na tua memória para sempre, enquanto psicólogo, enquanto você viver, né? Desse momento histórico de estar aqui com uma pessoa que representa a nossa história viva na psicologia, né? Aqui no nosso estado, no Brasil, no mundo, por onde ela passa, o nome dela é reconhecida e ela fez história, né? Não é porque ela quer, ela fez história. Então tem toda uma diferença, né? Querer todo mundo quer, agora fazer dói, né, Uedja? Dá trabalho. Muito. Nem sempre nós somos bem acolhidas. Nem sempre. Por muitas vezes nós somos rejeitados. Principalmente por aquelas pessoas que acham que você tá brilhando demais, né? Então, assim, tem também esse desconforto na psicologia que você vai perceber. Mas não é só psicologia, é em qualquer área, né, Qualquer área. Tá? Então, Esse quanto mais ser humano. Quanto mais você cresce, mais difícil vai ficando, né? A próxima fase é mais difícil, né, Uedja? A próxima fase é mais difícil, mas é isso, é acreditar em você. Sim. Nos seus valores, no que você aprendeu e no que você continua aprendendo. O desenvolvimento, ele é contínuo. Sim. Né? Então, Uedja, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra aqui para nossa categoria, para que a gente possa divulgar isso e que as pessoas, né, vejam a psicologia como ela está hoje, né? Para que as pessoas entendam que cuidar da sua mente é cuidar de você de uma forma integral. Então, deixe uma palavra aqui para os nossos colegas psicólogos, mas também para o mundo, né? Para as pessoas que acessam a psicologia. Tudo que você faz na vida, você precisa estar com o teu estado emocional bem, com o teu estado psíquico bem, e para isso a psicologia está à tua disposição para ajudar nisso. O crescimento, a realização, você pode ter de várias formas. Agora, de uma forma mais rápida e menos sofrida, use a psicologia. E os profissionais, por favor, se capacitem para dar isso para os seus pacientes ou para dar isso para a população. Obrigada, Uedja. Amanda, agora uma palavrinha final para a gente encerrar nosso podcast. E obrigada também por você estar aqui. Gostaria de dizer que me sinto muito honrada de estar com uma grande inspiração aqui do meu lado. Estou acabando de iniciar a universidade e estou muito feliz. Quero poder ajudar as pessoas do mesmo jeito que vocês ajudaram. E continuo ajudando. Que bom, feliz, né? Então nós vamos encerrar o nosso podcast, né? Onde nós falamos aqui sobre a psicologia, sobre um mini pedacinho da história da psicologia. Mas a doutora Uedja, ela está disponível caso alguém queira fazer contato, né, Uedja? Uma palestra, né? Sim. Algo assim voltado para um podcast, de repente, né? Num outro momento. Qual é o seu @, no Instagram, Uedja, por gentileza? Uedja Psicologia. @Uedja Psicologia. Quem quiser seguir, conhecer mais a história da doutora Uedja, com certeza vocês vão estar ganhando muito e bebendo na fonte, né? Que isso que é o principal, né? Eu acho que o meu sucesso vem daí, que eu bebo na fonte, viu? Obrigada. Obrigada, até mais. Feliz Dia dos Psicólogos a todos.
Agora tem aí uma canequinha que eu quero entregar de presente para homenagear aqui. Deixa eu ver outro. Pode me dar aqui por gentileza. A Amanda e doutora Wedja. Abra por gentileza. Que é um mimo. Abra por gentileza. Que lindo. Obrigada, Lenise. É uma caneca, assim, que vai simbolizar esse dia, né? Ai, Sim. Esse dia do psicólogo aqui no nosso momento, do nosso podcast. Tá personalizado. Personalizado para nome. vocês, tá? Então, muito, muito, muito obrigada, tá? Deus abençoe a todos nós, né? E a vocês, e gratidão eterna. Tá ótimo.